Fala, meus consagrados jogadores de videogame dessa linda nação azul PlayStation. Bora para o vídeo de react aqui, pois tivemos as primeiras impressões aqui do jogo Final Fantasy XVI. Uma boa parte aí da mídia especializada teve direito a jogar as primeiras 4 horas do jogo, e a galera tá dizendo que o jogo está bem bacana, tá muito bonito e que é seriamente um concorrente ao GOT deste ano. Eu já não tinha dúvidas disso. Então bora lá, vem comigo nesse react e conferir esse vídeo de preview aqui, beleza? Mas antes aquele intermission. PlayStation. Beleza, galera? Bora então, meu consagrado. Se você chegou nesse vídeo aqui, já aproveita e deixa um like, né? Compartilha com os amigos, espalha a palavra e ajuda aqui o canal a crescer com muito conteúdo PlayStation para vocês. Lembrando que Final Fantasy XVI só chega no dia 22 de junho de 2023. Exatamente hoje, falta um mês para o seu lançamento. E a mídia aí, uma boa parte da mídia teve direito a 4 horas do jogo aí para fazer um preview, né? E parece que os elogios estão sendo muito bons, muito positivos, e que o jogo sim é um forte concorrente ao GOT desse ano. E eu já estou muito animado. Vocês que me acompanham aqui nas lives do Platinando sabem que o meu GOT tem nome, e o GOT já tem nome e já tá chegando. Então vamos lá, eu vou pegar o vídeo da GameSpot, que ele fez um videozinho de 8 minutos aqui, a gente vai reagir junto. Vou deixar a legenda em português aqui, traduzir automaticamente, e a gente vai conferir, beleza? Vamos lá, transicionar a tela aqui rapidão, bora lá conferir esse vídeo. Valisthea, the world of Final Fantasy XVI, is a dark place, not just in the muted color palette of grays and browns that paint the castle keeps and bloody landscapes, but in the ruthlessness of the story within. A history of betrayal, death, conquest, war, oppression, and whatever else comes to mind when you think of a violent medieval setting are integral to this new entry in the iconic RPG franchise. While these themes have been present in the series in some form, Final Fantasy XVI's opening makes it abundantly clear that it's working in a much more grim context. I recently got hands-on with what's roughly the first 4 hours of Final Fantasy XVI during a preview event, and saw how the story begins. It's heavy with cutscenes and cinematic flair, using all the dazzling visuals expected of a PlayStation 5 exclusive to deliver an opening act akin to a prestige drama. The demo included sequences of the main protagonist Clive in his teenage years to show how tragedy and his royal family's business fed into a widespread war that carries into his adulthood. It was a vastly different experience to my first preview, which was gameplay focused, to showcase the depth and intricacies of the game's stylish action combat system. Olha esse combate, olha essa ambientação, olha a vegetação em volta, o cenário. Já vemos ali que tem como você demarcar, né, a quest que você vai fazer. And the type of whimsy you'd typically associate with a Final Fantasy isn't really found here. Cara, e Final Fantasy é um jogo baseado em história, então a gente sabe que vai ter muita cinemática, muita história pra você ouvir. Lembrando que é um JRPG, né? What's interesting here is that Clive is regarded as a talented swordsman who can partially use Ifrit's powers, yet he's not the one to inherit the power of Phoenix, which is passed down through family generations. Aqui tá contando, né, falando a parte que a gente vai jogar essa primeira parte do jogo, você meio que joga o passado do Cleaver, né, pra entender o que aconteceu com ele, com o próprio irmão dele, como eles conquistaram os poderes dos Icons. Which are beastly, godlike beings capable of mass essa Shiva, mano, tá maravilhosa, it may seem like a blessing, but it is very much a curse, which is apparent in these early hours. You see that the two brothers truly care about each other rather than having a strained relationship marred by Parece que a gente vai jogar a parte meio que da adolescência aí do Clive, né? Sharing their insecurities, olha o doguinho, que bonitinho. And I think this is one of the critical areas where Final Fantasy XVI could thrive. For all its technical prowess and flashy cinematics, giving characters moments to show their humanity amidst a world seemingly devoid of it is one of the things that Final Fantasy has historically done best. On the flip side, my time with Final Fantasy XVI also showed the ugliness of humanity. Tragedy and betrayal befalls Clive and his family, and it's depicted with a level of graphic detail that you wouldn't expect from the series, even placing you within it with one of the game's bespoke icon combat scenarios. But one of the strongest scenes in terms of setting this tone was when you flash forward to Clive's adulthood. As a bloody battle unfolds in the background, a meeting between leaders of several nations takes place,
Tensions run Pelo high que in the entendi aqui, ele scene falou, a as gente vai ficar characters assert transitando their entre, authority entre and o show their presente conniving e o side behind passado, né? closed doors, Algo and que it's vão all ficar brought sendo together by contados sharp durante voice acting. a We would narrativa be do fools jogo. to underestimate them. Bugger their nights. What did you say? In the war raging outside, you eventually see that a significant part of Final Fantasy XVI's story has to do with the enslavement of certain types of magic users. They're tools for war that are forced into labor and treated as pawns. It's brutal and reveals a more complicated dynamic to show how dominant and some magic users are held in high regard and others are kicked into the dirt to serve a nation. It's one of the key areas I'm keeping a sharp eye on because if they're not treated with the right tone and level of nuance, these kinds of themes can ring hollow. Clive is caught in the middle of all this, having been forced into serving the war because of his combat talents. But the story also introduces the theme of liberation in these early hours as well. Sidolphus, a major character and the dominant of Ramuh, enters the scene to save Clive, and you learn that he's been staging a rebellion, freeing those who've been subjugated by their nations and providing respite for them at his secret hideaway, which also acts as the game's main hub area. Despite Clive's newfound freedom and reuniting with old friends, he's solely focused on seeking revenge for what happened to his brother Joshua all those years ago. It's the driving plot thread up to this point, and it's all Clive thinks about. But with all the chaos happening around Valisthea, I hope to see Clive grow into a more dynamic character and be a strong vehicle for connecting us to the complex world that the story tries to set up. Plot twists and narrative threads that pose more questions than answers are packed into this intro. And for now, I'm left more intrigued and more eager to see the story all the way through. Not only are long-timers of Final Fantasy in for a new type of story, they're in for a completely different gameplay experience. While RPG elements are still present, this is by and large a fast-paced, stylish action game in the vein of Devil May Cry. Yes, Final Fantasy 15 and 7 Remake incorporated action elements, but they're a far cry from what combat director Ryota Suzuki has cooked up here. His previous work on Devil May Cry 5 shows você tem os botões de ação ali, pelo que eu tô entendendo. Ó, o R2, você aperta o R2 in my first gameplay focused preview. E vai escolher a sua ação baseada no... Com certeza vai ser baseada nos comandos triângulo, bola, quadrado, X. As if they're different loadouts. Having customized my moveset for Ifrit, Garuda, and Titan, I was able to pull off wild combos where I'd air juggle enemies, você pode mudar os slots, né? For heavy damage, and onde você pode invocar, fazer as magias, invocar os boss battles are challenging in ways that test your ability to dodge AoEs and exploit the stagger system, similar to 7 Remake. Olha que legal, as batalhas contra os boss você explora bastante a esquiva e deixar os boss em stagger, né? Igual como o Final Fantasy VII Remake. Bem bacana isso. Those who are in it for story content can simplify the combat system for an easygoing time. It also seems there's a high skill ceiling from my experience. As batalhas contra os inimigos bem com um level mais, HP mais elevado requer pouquinho mais de estratégia, né? Não é só sair esmagando o botão, não. Having now played the opening hours, it's clear that it'll take some time to get there. It's important for the game to work players up to the point of feeling like an unstoppable badass, but I found myself mostly mashing the square button to attack, sprinkling in some ranged magic atacar shots, e também and saber ao waiting mesmo for tempo my 1 or 2 desviar, não icon tomar abilities to muito refresh dano from também. cooldown. I've experienced what Final Fantasy XVI plays like at a high level. It's thrilling and feels like acho que vai dar pra executar muitos combos, sabe? Você fazer muita combinação de golpes assim pra poder fazer vários combos. Part of why I've cherished Final Fantasy over the decades is because of its ability to be spirited and poignant in the face of tragedy. So I think it's key to not conflate a darker tone and maturity. While Final Fantasy XVI is mature in the M-rated sense, the lessons and themes I've come away with from other games in the franchise are as sobering as they've always been. Yet, I still feel that Final Fantasy can be whatever it wants to be. It's up to the creators which direction they want to take it, so from that perspective, I'm as fascinated in this new entry as any other that's come before it, especially since it's coming from Creative Business Unit 3, the folks behind Final Fantasy XIV. The team's MMORPG has transcended the genre norms and has become one of the greatest stories told in the franchise. I've seen what the developers can do with strong interpersonal stories, lovable characters, captivating political drama, and powerful moments that fuse gameplay and narrative beautifully. And when it comes to the balance between inspiring heroics and levity, brutal realities, and sometimes the goofiness necessary to find joy in dark times, few games do it as well as Final Fantasy XIV.
Final Fantasy XVI is another beast for sure, but it's a exciting to equipe see this team criativa do try Final something Fantasy different and show XVI what é they uma can do equipe outside muito the boa, critically gente. acclaimed Então a gente MMORPG. espera uma história As is bem the case épica with many mesmo, RPGs, bem the most como a burning galera tá questions I jogando Final have are Fantasy never going to be XIV answered e by fala any que lá o demo, jogo tá trailer, or surreal piece of também, muito marketing bom. material. As intriguing as the story has been thus Espere com far, uma história and bem as hyped densa as I am mesmo, uma about the história stylish action muito combat, complexa part of e me still holds integrante on to que this com certeza a gente vai ter alguns abstract idea of plot what Final twists aí pra Fantasy is. And this new quebrar a mainline entry cabeça, may né? be Com deviating certeza. Esse further jogo aqui, from meu, it than ever eu tô num before. hype But grande. if there's a team I trust most with taking the series Louco in pra ver new essas batalhas directions, dos it's the folks Icons, who've né? made Final Fantasy XIV what it is today. And we'll be able to see for ourselves soon when Final Fantasy XVI launches on June 22nd, exclusively for PlayStation 5. É isso aí, gente. Vamos transicionar a tela aqui novamente. Beleza, então é isso, cara. A mídia especializada tá muito feliz aí com o jogo. Por essas pequenas 4 horas que eles tiveram acesso aí. Eles estão bem animados. O jogo parece ser muito promissor e muito grandioso. Apesar de ser uma história bem complexa, bem sombria, né? Como ele quis dizer aqui. Uma temática que vai deixar você um pouco assim, bem intenso mesmo, bem imerso na narrativa do jogo. Eu vi que em outros previews a galera tava reclamando que tinha muito cinematic. Cara, mas isso aqui é Final Fantasy, né? Final Fantasy sempre foi um jogo de story traveler, então você tem que ter muita... não ter cinematic eu acharia até estranho. Com certeza vai ter bastante cinematic e eu gosto muito disso porque sempre joguei... É uma característica de todos os Final Fantasy, é cinematic, sim. Então... acho altamente normal. E jogar só 4 horas para dizer que tem muita cinemática, todo mundo sabe que um JRPG ele tende a começar em passos lentos para você se introduzir no mundo, para depois você ser jogado no mundo do jogo e lá e a gameplay come solta, né? E falando em gameplay, a galera tá elogiando bastante, a gameplay é muito boa e dá pra fazer, pelo que eu entendi, dá pra fazer bastante combinações mesmo. Tem como você alternar entre as magias, entre as skills. Eu prevejo um jogo que você vai ter que dominar muitas mecânicas também para aplicar vários combos, né? Porque ele tá aquele hack and slash, né? Ao mesmo tempo, mas com todos os elementos de RPG que o Final Fantasy deve ter. Então, gente, tô muito hypado pro Final Fantasy XVI, esse preview, faltando um mês pro jogo. Eu vou comprar a edição física, porque esse eu mereço ter a edição física. É o meu candidato ao GOT, sem ter jogado é o meu candidato ao GOT. Aqui eu sempre falo isso nas lives do Platinando e aqui durante as lives do sofá. Então, tô muito empolgado para Final Fantasy XVI. E esse preview só me deixou mais tremendo, que louco para poder já botar as mãos nesse jogo. Mas junho tá só começando, tá logo chegando. Temos um showcase aí nessa quarta-feira ainda para acontecer, então muita coisa pode rolar. PlayStation. E é isso aí, meus consagrados. Se você chegou nesse final desse vídeo aqui, diz aí nos comentários o que você achou desses previews de 4 horas aí que a galera teve aí. Tudo bem que o pessoal tá soltando previews de minutos, né, no YouTube, mas o que você achou, né, das análises, né, as análises iniciais desse preview aí. Eu já tô muito hypado pro jogo e já estou muito esperançoso que o jogo vai ficar bom. Quero saber a opinião de vocês também. E deixe seu like, né, compartilhe com os amigos, espalhe a palavra e acompanhe sempre as tradicionais lives do sofá aqui no canal. E também as lives tradicionais do Platinando da Semana, todos os sábados às 9 horas da noite. Eu, Mano Bruno, Mana Bruna e Mano Tom, sempre falando tudo do mundo PlayStation. E desse próximo sábado vai ser interessante, porque vai ser pós-showcase, beleza? Gente, tamo junto mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, valeu, falou!